eu sou Olívio de Ecupé e sou da aldeia Crucutu e sou escritor e vou falar hoje um pouco sobre a história do Saci indígena. E aqui também está o meu filho, que ele é escritor e ele tem um pouco de dificuldade para falar em português, porque lá na aldeia ele fala só Guarani, então... Mas eu vou brincar um pouco para tentar ver se ele fala um pouco. Eu vou falar em português e ele vai falando em Guarani. Eu sou o Verade Guacamirim, sou escritor e moro na aldeia Crucutu. Chama Verade Guacamirim, chama escritor de Crucutu Pigua. Eu tenho 14 anos, mas já me considero um jovem homem. E também fiz parte da abertura da Copa o ano passado. Chama Areca 14 então, vari chama Chicani vari a Chachet Chitujan e chama a Japa abertura Copa do Mundo. E eu andei no campo com uma faixa escrita demarcação. E no Brasil muitos não comentaram, mas na Europa muitas pessoas ficaram conhecendo. Chama a boa chakran Copa do Mundo por faixa e retrai tire chakran boy. E espero que um dia o povo do Brasil possa conhecer meus livros também. Não, mas já vive Brasil Piguache Quatia Oecha Quaveama. Então, vou mostrar um livro aqui que eu tenho como título O Saci Verdadeiro. E eu acho muito importante a gente contar essa história do Saci e eu quero contar para você hoje aqui uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido. E também não tem muitos livros escritos e nem existe mesmo, né? Mas a história do Saci, eu vejo assim, existe 2 Saci hoje no Brasil. Um seria o neguinho de uma perna e o outro o Saci indígena. Só que o problema é que a história ela está, na verdade, muito mal contada, porque inverteu-se a história do Saci. Então, por exemplo, na época da escravidão, os negros eles amarravam o rabo do cavalo, quebravam as coisas. Então era uma forma deles vingar contra o senhor de engenho, porque ninguém queria ser escravo. E os senhores de engenho, quando era no outro dia, eles iam tentar castigar os negros. E os negros falavam que não era eles que fizeram aquilo. Quem fez, na verdade, foi o neguinho de uma perna. Então o que acontece? Esse neguinho de uma perna é o protetor da floresta na África. É uma entidade. E nisso, chegando aqui, os negros também vão ver as histórias indígenas. E na história Guarani tem um personagem chamado Jati Jaterê, que é o protetor da floresta. E nisso, os negros falam que é o neguinho de uma perna que fazia tudo aquilo. Que fazia tudo aquelas coiseiras que é comentado. Só que os negros pegam o nome indígena, que é o personagem, que chama Jati Jaterê. E daí joga o Jati Jaterê no nome do personagem deles, que foi uma forma deles proteger o nome, porque os negros sofriam muito também na época da escravidão. Então eles não podiam fazer nada porque era castigado. Então, uma forma de proteger, eles pegam o nome indígena e jogam para cá. E esse Jati Jaterê, as pessoas não conseguem pronunciar direito. Então, no lugar de falar Jati, as pessoas foram trocando a palavra e a palavra virou Saci. Então, por isso que fala errado no Brasil. Então, se você for na África ou em qualquer língua indígena do Brasil, você nunca encontrará essa palavra Saci. E a palavra Jaterê, houve outro erro também. Então, no lugar de se falar Jaterê, as pessoas foram pronunciando e pronunciou errado uma palavra que existe no Guarani. Então, a palavra Jaterê virou Pererê. E daí, ficou confuso, porque na aldeia a palavra Pererê é um palavrão. Então, no português mesmo, Pererê quer dizer peidorreiro. Então, os brancos no Brasil, eles não sabem dessas coisas. Então, fica chato, porque daí eu tenho alguns livros e eu nunca uso a palavra pererê, porque se eu falar pererê, eu estou xingando, estou ofendendo os outros. Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado Ajuda do Saci, mas eu não coloco a palavra pererê, porque senão os índios vão ficar bravos. Colocando palavrão. Depois tem um livro chamado Tumpamirim, o Pequeno Guerreiro, mas no meu livro nunca vai achar essa palavra pererê. Depois tem um livro chamado
que eu acabei de lançar agora, eu tenho até a capa aqui, O Presente de Jati Jaterê, né? Então, esse é o nome verdadeiro do Saci indígena. E depois eu tenho esse livro aqui, O Saci Verdadeiro, que edição esgotada, mas só que daí vai ser reeditado agora por uma editora aqui de São Paulo, a editora Bambu. Então eles gostaram muito da história e querem publicar esse livro de novo comigo. Então eu fico contente porque é bom que vai surgir livros contando sobre a verdadeira história do Saci. Então eu vejo assim, existe 2 Saci hoje, o Saci indígena e o Saci neguinho. Só que é preciso a gente tentar escrever histórias para tentar mostrar o que aconteceu no Brasil, que as pessoas não sabem, eles não têm nem noção. Então houve um erro de contar a história, então acho que é preciso mostrar. Então o personagem neguinho teria que ser mostrado na visão no candomblé, por exemplo. O candomblé eles conhecem muita história, porque eles têm noção dessa coisa. Só que não tem livros contando essas coisas. Então, o meu livro, esses 4 livros que eu tenho, tenta mostrar essa diferença, que o Brasil não tem noção. O Brasil hoje tem que assumir uma coisa muito importante. Mostrar ao Brasil que existe os 2 Saci, o Saci indígena e o Saci neguinho. Então são 2 personagens importantes, que são 2 crenças, a crença africana e a crença indígena Guarani. Então, isso é importante, porque foi uma história contada do Guarani e depois tem a contada da africana. Então, se você mostra hoje para a sociedade vai entender melhor. Então, eu não acho que existe, por exemplo, você fala assim, não, existe o Saci neguinho, existe o Saci indígena. Não, existe os 2. Então, essa é a afirmação que eu sempre falo, que eu tenho que valorizar o neguinho de uma perna, contado pelos negros, e valorizar o Saci indígena, contado pelos Guarani. Porque os 2 são protetores da floresta. Então, o negro, quando ele vem para o Brasil, ele traz essa crença que esse neguinho de uma perna que eles falam é o protetor da floresta. Então, isso é importante. O povo indígena respeita muito essa visão da crença. Então, a gente tem que mostrar, através dessa história, que temos uma crença também. 2 personagens que têm a mesma função, proteger a floresta. Para nós, essa história, quando eu falo do Saci, ela não é um folclore, você entendeu? Porque na verdade é crença. Então quando a gente acredita em algo, a gente escreve as coisas seguindo a crença. Então, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo é uma crença. Então quando os católicos falam de Nossa Senhora, ele acredita. Então ele acredita que é naquela forma. Então não é um folclore. Então quando você fala de Jati Jaterê, para nós é uma história viva. Então a gente ensina as crianças através daquilo que a gente acredita. Então no mundo Guarani não é só o Jati Jaterê. Tem o Baí, tem o Piragui, você entendeu? Então todas as histórias as crianças aprendem desde pequeno, que é uma forma de educar. Então Piragui é a sereia do mar. Então o Guarani aprende desde pequeno que você não pode sujar o rio, porque ali é a moradia dela. Jati Jaterê, protetor da floresta. Então você não pode destruir a floresta, a criança aprende. Ela vai cortar o mato que ele necessita só. Então não vai ficar destruindo a floresta, porque ali é a moradia dele. Então no mundo da floresta, ela é a moradia das entidades. Então a gente tem que cuidar. Então desde pequena a criança tem que aprender. Já no mundo do branco não, no mundo do branco eles tudo que se usa mais como folclore. Então como ele não acredita mesmo, então para ele destruir as coisas é fácil. Então por isso que é importante isso. A história oral é uma coisa muito importante na aldeia, porque sempre foi assim a vida indígena, né? E hoje a gente tem escola. Então como a gente tem escola na aldeia, é importante que surjam mais escritores indígenas e que tenha livros. Então essa criança na aldeia, ela vai melhorar hoje, porque além dele escutar a história, ele vai hoje aprender história escrita. E que seja uma história indígena, porque não é bom você chegar e trazer histórias de fora para ensinar a criança, porque senão a criança pode perder a cultura com isso. Tive uma vez que a cabra ficou doente, mas primeiro foi o cachorro que ficou doente, ficou com dor de barriga.
Ele foi lá na cobra perguntar assim, você tem algum um remédio para me curar? E a cobra disse, sei sim, é só tomar aquilo, a erva, mas a cobra disse para tomar a erva venenosa, mas só que o cachorro não sabia. E aí o cachorro tomou, mas só que o cachorro era esperto e aí não tomou porque sabia que era venenosa. E aí o cachorro foi... passou um tempo e aí o cachorro melhorou e depois a cobra ficou doente e ficou com dor de cabeça. E aí a cobra foi lá perto do cachorro e disse, você tem algum remédio para curar a dor de cabeça? E aí o cachorro disse, tenho sim, é só ficar lá na estrada para melhorar, ficar no sol. E aí, daí um homem passou e aí pisou na cobra e a cobra morreu. E a história que eu contei, todo mundo fala na aldeia e as crianças, de tanto ouvir também, cria as histórias também, porque todo mundo dizem que os chamões, os pajés, só eles que podem contar a história, mas não, as crianças também podem escrever ou contar a história, porque também aprende desde criança também. O Saci Verdadeiro, quando eu publiquei, então a Secretaria de São Paulo de Educação aqui na capital comprou e distribuiu para essa escola. Então eu fiquei contente que muita gente, professores e alunos, puderam conhecer um pouco sobre essa história. Mas eu espero que um dia o Brasil todo possa conhecer. Porque no Paraguai, como lá fala Guarani, as pessoas lá conhecem só o Saci indígena. Então, porque lá conhece o Jati e Jaterê. Então, é a primeira vez que eu estou falando assim sobre o Saci indígena numa televisão e fico contente, porque eu acho que através disso as pessoas poderão conhecer melhor essa crença Guarani, que é muito importante para nós. Porque quando a gente acredita em algo, a gente respeita. Então, o mundo Guarani, através dessa história de Jati e Jaterê, as crianças aprendem a respeitar a floresta. Então isso é importante. O brasileiro é muito complicado porque ele valoriza tudo que é de fora, né? Então, um americano desce aqui no Brasil, todo mundo já olha, já fica tudo... Fica bestão quando vê um americano. E nós, brasileiros, quando vamos para um país de fora, a primeira coisa quando chega lá não é valorizada, a primeira coisa vai revistar se a gente não é bandido, né? Então o brasileiro tem que saber respeitar o povo daqui também. Então a nossa história também tem que ser valorizada, porque se você não valoriza, você destrói o seu próprio país. Então essa história das bruxas lá dos Estados Unidos, não, eu tenho respeito. Eles criaram, então eles têm que valorizar lá. Agora não é nós que temos que valorizar a cultura deles. Então, se nós temos histórias negras e histórias indígenas, por que não valorizar? Então, eu acho que as pessoas brasileiras teriam que valorizar mais. Então, eles valorizam tanto as pessoas de fora que até para vender livros, os escritores indígenas no Brasil vendem muito pouco, porque eles preferem comprar os livros de fora. Então, temos muita história para mostrar. Temos muitas cidades brasileiras para ser mostrada. Então, o Brasil não mostra. Então, por exemplo, nós temos tantas capitais aí que as pessoas preferem ir para os Estados Unidos e Europa do que conhecer o Brasil. Então, a mesma coisa é a nossa história. Então, as bruxas, não sou contra. É coisa dos Estados Unidos. Então, que eles continuem valorizando, porque é importante para eles. Agora, a nossa história tem que ser mostrada. Então, quem vai mostrar a história do Saci indígena? Ninguém. Então ninguém está preocupado. Então quem vai mostrar a história do Saci neguinho? Quase ninguém. Então eu acho importante que temos que mostrar
tudo que é do Brasil, porque quando você valoriza um povo, você faz com que aquele povo seja respeitado. Então, nossa história tem que ser mostrada através da escrita também. Eu queria mostrar também que o Verá, ele é o escritor mais jovem do Brasil. Então, ele lançou 2 livros aos 13 anos de idade. Então, isso é uma coisa nova no Brasil também, porque antigamente não tinha escritor indígena. Então, começou a surgir alguns, e o Verá, ouvindo minhas histórias, escutando, lendo meus livros, ele descobriu que ele tinha talento para isso. Então, ele lançou 2 livros já. Então, isso é importante porque a gente vai mostrar, através do livro dele, incentivar outros jovens Guarani a publicarem livros também. Porque as pessoas, às vezes, nas aldeias, às vezes eles não acreditam que eles podem ser um escritor. Então, através do trabalho dele, eu acredito que outros Guarani também podem escrever livros também. E também quero mostrar que, além dele cantar músicas Guarani lá na aldeia, ele também é um cantor de rap. Então, ele é compositor e ele consegue escrever músicas para falar sobre a demarcação, porque ele, desde a abertura da Copa, quando ele saiu com a faixa, então ele ficou muito preocupado. Ele fala que o lema principal dele é a demarcação das terras indígenas. Então, através do rap, ele também canta suas músicas em defesa dos povos indígenas. Para encerrar, ele pode cantar, tocar uma melodia Guarani. Nhanderu Tenandé é uma música que é cantada todas as noites na casa de reza, porque a gente tem a Upã, é um lugar sagrado. Então, por isso que é muito importante a criança, desde pequena, aprender a cantar as músicas Guarani também. Nyanderu tenonde, nyande chu tenonde, nyandere uma nyandere uma nyanderu tenonde, nyanderu tenonde, nyanderu tenonde, nyande chu tenonde, nyandere uma nyanderu tenonde, nyanderu tenonde. Mano imiri watagi ogweju oje unyanderu apumombe umaino nyanderu bo umaino uvupu oputa mano imiri watagi ogweju oje unyanderu apumombe umaino nyanderu bo uvupu oputa